Pode entrar! Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Entrar. E hoje eu trouxe alguns convidados aqui para abordar um tema muito importante para vocês, que é o desafio das regulamentações da liberdade de expressão nas redes sociais. Então, gente, para dar início a esse bate-papo, eu trouxe o Renan para dar contextualização histórica do controle de informação. Bom, para mim o controle de informação ele sempre esteve presente em todos os momentos da história, na Idade Antiga, na Idade Moderna, e isso antes era uma coisa mais elitizada, né? Então só quem tinha o controle da informação eram os reis, os imperadores. Só que agora com o advento da tecnologia a gente pode perceber que esse controle ele tá na mão de cada um. Então cada um escolhe o que posta, escolhe no que acredita. E isso pode ser tanto positivo porque deu lugar para mais pessoas se manifestarem, mais pessoas terem controle da sua informação, mas também a gente pode ter vários problemas, como a disseminação de notícias falsas e de cyberbullying, por exemplo. Então, a partir do momento que a gente dá para uma criança, para um pré-adolescente, para um adolescente, um celular, a gente tem que pensar que uma responsabilidade está sendo imposta para a criança e para a sociedade de criança, está expondo a criança a vários riscos e também dando ela o poder de disseminar várias coisas. E eu acho que isso tem que ser uma coisa a ser repensada, porque a partir do momento que uma criança não sabe o que é o controle ou qual é o limite, várias coisas podem acontecer. Então a gente tem a depressão, a ansiedade, que a gente sabe que essas doenças estão em alta e hoje por conta da tecnologia e das redes sociais. A gente abre o Instagram e se compara com a vida das outras pessoas. Ah, porque aquela pessoa tem um corpo mais bonito que o meu, ou a vida daquela pessoa é mais legal que a minha, ou tenho menos amigos que tal pessoa. Sendo que, na verdade, o que a gente mostra na rede social nunca é tragédia, nunca é tristeza, nunca é quando a gente está sozinho, mas sim os momentos bons. Então, ter esse controle e ter esse entendimento de que o que está nas redes sociais não é verdade, na maioria das vezes, né, é muito importante. E a gente tem que entender as redes sociais como um lugar para que sejam disseminadas informações educativas para as crianças, para os adultos também, e informações que espalhem alegria, felicidade e não comparação em relação às outras pessoas. Então esse controle é muito disso, né? Na Idade Média, os reis, eles decidiam o que era passado para a sociedade e isso era uma maneira política de controlar as pessoas. E a gente percebe que agora com as redes sociais esse controle está muito mais perto das pessoas e que a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Sim. Quando a gente fala de controle de informação também, eu acho muito importante a gente trazer para o Brasil e falar o quanto isso é muito importante no Brasil e falar sobre a regulamentação desse controle da informação e do quanto isso mexe com a nossa liberdade de expressão. Porque quando a gente tem uma informação controlada, no meio social, sendo no meio da internet, sendo na nossa vida cotidiana, a gente tem que tomar certa posição quanto a isso, até para que a legislação não proíba que a gente se expresse da maneira que a gente quer e o controle dessa informação também seja eficiente no meio, para que a gente não viva essa desregulamentação, como o Renan falou. A gente tem criança na internet, a gente tem o aumento desses índices de problema psicológico. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê, com o que a gente se expõe na internet, mas também fazer a relação com isso, de que, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso e regulamentar a informação, mas também sempre atrelar ela com a nossa liberdade de expressão, porque essa informação tem que ser regulamentada até certo ponto que a gente tenha a nossa liberdade garantida. Eu acho que essa pergunta, essa reflexão da regulamentação é justamente até que ponto é liberdade de expressão. Até que ponto você não está ferindo alguma tribo, alguma comunidade. Então acho que essa regulamentação vai muito da gente entender do limite da coisa, né? Sim. Então, gente, depois desse bate-papo que a gente teve com o Renan, eu trouxe a Júlia para falar mais um pouco dos impactos das redes sociais e também do controle, como tu acha que o limite deveria ser estabelecido e até onde a liberdade de expressão pode ir nas redes sociais. Lou, a gente sabe que a liberdade de expressão, ela acaba quando ela esbarra nos direitos de alguém. Então, com a chegada das redes sociais, a gente vê muitas pessoas usando esse termo, liberdade de expressão, como uma justificativa para disseminar ódio, para espalhar fake news, sendo que isso não é, a partir do momento em que isso pode interromper, pode atrapalhar
ou pode até mesmo levar a pessoa a circunstâncias completamente... Inferir o direito do outro, né? Inferir o direito do outro, levar aquela pessoa a circunstâncias de tristeza, de depressão. Então, a gente vê que nas redes sociais a falta de regulamentação clara de quem manda naquilo ali, de quem tá em prol da rede social, em prol da proteção daquelas pessoas, ela é falha, porque ela basicamente é nula, ela nem existe. Então a gente cria essa chamada terra sem lei, em que qualquer pessoa pode falar qualquer coisa e não vão haver consequências, porque não tem quem cuide daquilo ali. Eu acho que aí a gente tem um grande risco, sabe? Porque até onde o Estado pode agir, né? A gente tem uma questão de censura. O Estado pode ser acusado a qualquer instante de censura por estar ocultando, silenciando vozes. Então, fica, né, de reflexão até onde o Estado pode atuar, né? Além disso, a gente está tratando de uma questão internacional, né? Que a gente tem, aqui, de um lado, o Estado, que nesse caso é o governo brasileiro, e as Big Techs, as empresas internacionais, né, transnacionais, Twitter, Google, Microsoft. Então é preciso que se faça esse conflito e essa reflexão. E fazendo um adendo para a fala do Pedro, essa questão internacional ela é muito complexa, porque, por exemplo, o dono do Twitter ele é americano, norte-americano. E como é que a gente poderia falar que as empresas são quem tomam as atitudes, quem regulamenta tudo, quem diz o que é certo e o que não é, quem prende ou solta alguém por um crime online, se, por exemplo, ele é de um país, ele não pode chegar e julgar alguém de outro que tem outras leis, outra legislação, não faz sentido, ele acaba entrando na jurisprudência de outro país, então acaba que ele infringe o direito internacional, o que já leva para outra perspectiva e aborda um outro tema muito mais profundo. Um exemplo disso, Júlia, foi o caso do bloqueio temporário de líderes políticos nas plataformas como Twitter, Facebook, que as plataformas alegaram risco à incitação à violência. Então, diante disso, isso levanta uma questão. Até que ponto empresas privadas devem ter o poder de silenciar figuras públicas? Um exemplo disso mesmo foi o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, o caso do Bolsonaro foi um caso muito sério, porque ele propagou a fake news de que quem tomasse a vacina ia virar jacaré, e outras diversas fake news nessa época da pandemia foram propagadas, questões relacionadas à vacina, ao tratamento e ao vírus, que levaram a vida de muitas pessoas a risco. Isso é um caso muito sério, porque hoje em dia as fake news são espalhadas muito fáceis. Com o acesso da rede, as fake news viraram alvos fáceis. Então o governo ele usa regras muito rígidas hoje em dia para tentar conter essa situação das fake news. Então, diante disso, se um presidente pode ser banido, o que impede que isso aconteça com qualquer outra pessoa? Então, gente, interrompendo um pouco o bate-papo, eu vou abrir o superchat que mandaram várias perguntas. Não vai ser direcionado para ninguém, mas quem se sentir à vontade, responda, por favor. Tá. Como diferenciar a liberdade de expressão de responsabilidade na disseminação de informações? Lou, eu vou responder essa. Assim, a liberdade de expressão, ela passou a ser utilizada de uma maneira que não é o que ela realmente quer dizer hoje em dia. Porque as pessoas, elas vão nas redes sociais, ou até mesmo fora das redes sociais, e elas disseminam ódio, elas têm atitudes ruins e elas querem colocar isso por conta da liberdade de expressão. O que não é verdade, porque, como eu já disse, a liberdade de expressão, ela acaba quando ela esbarra no direito de alguém, quando ela infringe a dignidade de alguém ou algo do tipo. Então, na verdade, até que é muito fácil da gente separar isso, porque a partir do momento que a gente está desrespeitando alguém, ou a gente está, de certa forma, colocando uma culpa em alguém, colocando um peso em alguém, que aquela pessoa aquilo não pertence àquela pessoa, a gente já passou da liberdade de expressão. Obrigada, Júlia, pela resposta. Agora, outra pergunta que mandaram. Até que ponto a desinformação na internet pode influenciar processos democráticos como as eleições? Eu acho que a desinformação na internet ela pode influenciar profundamente a questão das eleições, porque a manipulação da opinião pública ela é muito forte, as teorias da conspiração
e o uso das fake news Entendi mais. que fazem, né, com que as pessoas, eleitores, sejam influenciados sobre a percepção que eles têm do candidato. E também, várias pessoas, com essa facilidade da rede, várias pessoas podem gravar vídeos sem ter embasamento nenhum e falar sobre relações políticas e falar sobre as fake news delas, entendeu? Disseminar uma fake news sobre tal candidato pelas redes sociais. Por exemplo, no TikTok, a pessoa entra, grava um vídeo, fala qualquer coisa e publica esse vídeo para qualquer um que tenha acesso. Sim, e tem um alcance Sim. muito grande. Obrigada, Ana Clara, pela explicação da pergunta. Me mandaram mais uma também. As redes sociais democratizaram a informação ou criaram novas formas de controle? Bom, eu acho que as redes sociais democratizaram a informação ao permitir o acesso rápido e amplo a conteúdos diversos, mas também criaram novas formas de controle, pois podem ser manipuladas por algoritmos, interesses comerciais ou censuras. E diante disso acaba influenciando o que as pessoas veem e compartilham, gerando alienação. Bom, gente, e para concluir tudo que foi falado aqui no trabalho e fazendo algumas ressalvas também, e também para só deixar um pouco mais sucinto para vocês a explicação, eu queria falar sobre como a gente consegue fazer uma ponte sobre essa regulamentação das redes sociais, juntamente com garantindo esse direito fundamental que é a liberdade de expressão. E um mecanismo bom para isso que a gente pode ter é a transparência das redes sociais, porque quando a gente fala sobre transparência, a gente se pergunta sobre como essa transparência pode ser posta em prática de verdade. Porque hoje em dia a gente tem essa transparência de uma forma um pouco feita, de uma forma que não é completamente eficaz, como abstrato, né? nos modos, na divulgação das políticas de privacidade das empresas, nas redes sociais, como por exemplo, a gente sabe, todo mundo aqui tem Twitter, tem Instagram, tem o Facebook, em todas as redes sociais, logo assim que a gente entra, a gente vê lá pequenininho, lá embaixo, os termos de política, de privacidade, os dados que a gente está compartilhando com essas redes sociais, mas não exatamente a gente lê o que está sendo dito lá. Isso é um pouco difícil pra gente, aquela informação tá pequena no fim da tela. Então, isso é realmente eficaz? Isso é verdadeiramente, está sendo feito de uma forma com que todos consigam ter acesso a isso? A gente sabe que as redes sociais é um meio que é usado por diversas pessoas do planeta que vão ver essa informação de modo diferente. Nem todo mundo vai entrar ali para ler, nem todo mundo tem tempo, nem todo mundo tem esse entendimento, nem todo mundo tem o discernimento de entrar naquela informação e entender o que está sendo dito de uma forma clara. Até porque, muitas das vezes, quando a gente entra nessa informação, ela tá de uma forma super complicada, com termos tecnológicos que a gente acaba não entendendo. Então, é muito importante tocar e pautar isso, se esse esclarecimento, se essa transparência está sendo feita de uma forma realmente eficaz, que todos consigam ter esse entendimento. E não está sendo, infelizmente. E então, essa é uma das minhas críticas. A gente até vê nas redes sociais, tipo, quando a gente instala um aplicativo, como tu falou, é bem pequenininho. Ninguém presta atenção naquilo, ninguém chega. O que pode ou não fazer, quais são as punições que vai ter no aplicativo, caso infrinja alguma regra. Dificilmente tem. Por isso, gente, assim, mas para finalizar mesmo, é muito importante a gente pontuar o fato de que essa discussão é uma discussão muito ampla, é uma discussão muito difícil, de muito difícil resolução. Então a gente tem que sempre estabelecer esse debate entre o Estado e a sociedade, para sempre o Estado ver o que a sociedade está demandando, ver o que está acontecendo nesse meio social, para que ele possa ter um controle maior. Claro que não um controle total sobre isso, sobre a situação, porque senão a gente viveria numa ditadura, mas ter algum controle sobre, né? Ter uma fiscalização maior, juntamente com esse diálogo com as empresas, esse diálogo com a sociedade, é muito importante que haja diálogo. Eu acho que a palavra realmente é diálogo, que a gente pode colocar aqui, para que essa problemática seja amplamente discutida, e quando a gente for resolver essa problemática, como a gente pode resolver, dar a liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo regulamentar essa rede. A gente tem que focalizar isso no nosso país, no âmbito que a gente vive, um âmbito de desigualdade, um país de mazelas, um país em que a gente tem um público nas redes sociais que é um público muito diferente. A gente tem
pessoas usando a determinada rede social dentro de uma favela, ou outra pessoa usando uma rede social dentro de uma comunidade indígena. Existem diversas pessoas que devem ser protegidas nesse meio, existem muitas realidades diferentes, então eu acho muito importante a gente falar sobre essa lei número 12.965, que ela é um grande passo para essa tomada de atitude. Ela fala sobre a neutralidade, a imputabilidade e a privacidade previstos por essa lei, e é um passo que o Brasil está dando dentro dessas mudanças e nessa regulamentação da internet mesmo. Eu acho que a gente conseguiu aprender bastante com esse debate e eu espero muito que vocês tenham gostado, vocês que estão assistindo também, e esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado. Bom, gente, esse foi o Pode Entrar de hoje e até o próximo episódio. Tchau!